Tirem as crianças da sala! Hoje vamos falar sobre as 5 substâncias mais mortais do planeta Terra. E eu sou o Castor Paul, do blog de humor Óleo de Castor. O link do blog está na descrição do vídeo. Esse é o meu canal no YouTube, o Castor Ciência, onde o assunto é a ciência com bom humor e as curiosidades que todos temos. Os vídeos do canal normalmente são publicados a cada 2 semanas. E uma coisa importante, o Castor Ciência não substitui a escola. Esse canal só adiciona informação e sacia sua sede de curiosidade. E se você tiver dúvidas e sugestões de temas, comenta aqui no vídeo ou então envie para o e-mail que está aparecendo aí aqui na tela. Agora é chegada a hora, é o momento. As 5 substâncias mais mortais do planeta Terra. Permitam começar essa lista com uma história que com certeza alguns já ouviram. No dia 7 de setembro de 1978, o jornalista búlgaro Georgi Markov, um desertor do comunismo que trabalha para a BBC, estava a caminhar pela ponte de Waterloo em Londres, quando sentiu uma picada em sua coxa direita. Ele olhou para trás e viu um homem pegando um guarda-chuva no chão. Na mesma tarde, ele desenvolveu uma febre e 4 dias depois, ele morreu. A causa da morte? Envenenamento. Markov foi assassinado por um guarda-chuva que foi alterado para disparar um projétil coberto com uma das mais potentes toxinas naturais do mundo, a ricina. Agora, provavelmente a maioria já sabe de onde já haviam ouvido essa história. E sim, é uma história verdadeira. Tanto a história quanto a ricina. E a ricina é uma das substâncias naturais mais letais e que não são encontradas em animais. Ela se encontra na semente da mamona. Apenas uma quantidade de 500 microgramas dessa substância, o que dá mais ou menos 0,0005 vezes o peso de um clipe de papel. Essa extremamente pequena quantidade já é suficiente para matar um adulto. Bom, agora deixe-me impressionar vocês. Por mais potente que essa ricina seja, ela não está nem perto de ser a substância natural mais venenosa da Terra. Simples assim. Existem venenos que espreitam em bactérias, plantas e fungos ao nosso redor. E esses não são apenas encontrados em lugares exóticos, ou Londres de 1970. Eles estão em toda parte. Estão onde devem estar por bons motivos. Bom, primeiramente, eu digo que é quase impossível listar quais toxinas mais letais da natureza. E não é por incompetência minha não, mas sim porque existem muitas plantas, fungos e bactérias capazes de matar você se forem inaladas, injetadas ou ingeridas. Além de que existem muitas variáveis que tornam muito difícil quantificar exatamente o quão venenoso uma coisa é. Por exemplo, a idade da vítima ou os anticorpos que a pessoa possui. Isso tudo influencia no quão potente uma substância é. Porém, existe uma exceção. Não tem quem discorde que a substância tóxica mais letal conhecida pelo homem, seja ela natural ou não, vem de uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Você provavelmente conhece ela pela doença que ela causa, o botulismo. E o quão letal é a toxina dessa bactéria? Bom,
Para saber, os cientistas utilizam um método conhecido como dose letal 50%. Vocês vão ouvir muito isso nesse vídeo, esse método. Claro e óbvio que os cientistas não iriam fazer testes em humanos. Então o teste sobra para quem? Para os famosos ratos de laboratório. Esse método ele é medido pela proporção de miligramas de toxina para quilogramas de massa corporal. Sabe como foi o teste? Aproximadamente 1 nanograma, que equivale a 1 bilionésimo de grama para cada quilograma, no caso dessa toxina. Isso significa o quê? Significa que um pequeno cristal dessa toxina, mais ou menos do tamanho de um grão de areia, seria suficiente para matar 9.600 pessoas. Ainda bem que não cruzamos por aí com essa bactéria, não é? Errado! Essas bactérias são bastante comuns e seus esporos são encontrados na terra e na água ao redor de todo o mundo. E o problema está em quando elas germinam, tornando-se células ativas. Nesse momento, elas começam a produzir 7 toxinas diferentes. Dessas 7, 4 são letais para os humanos. Essa Clostridium botulinum prospera em ambientes com pouco oxigênio. Abram as janelas! E 10 a 30 casos da doença, por exemplo, são relatados todos os anos nos Estados Unidos. Normalmente por causa da ingestão de comida enlatada inadequadamente. E por que da comida enlatada? Porque o processo de fabricação reduz a oxigenação da comida, a fim de preservar ela por mais tempo. Então, se a comida não for aquecida adequadamente, os esporos ficam por lá e germinam dentro da latinha de comida. Eca! Outra coisa, esses esporos também podem ser encontrados no mel. E se você os ingerir, eles podem encontrar um canto pouco oxigenado para ficar. Crianças e adultos podem lidar com esses esporos antes que eles germinem. Mas bebês não conseguem, por isso os bebês abaixo de 1 ano de idade não devem ingerir o mel. Os esporos são venenosos por segregarem neurotoxinas como resíduo biológico. Ela funciona por meio de um bloqueio neurotransmissor, no caso, que controla a nossa contração muscular. Então o que acontece é que efetivamente todos os músculos do corpo da vítima param de se contrair. E sem ser capaz de respirar, dentro de vários dias a vítima morre de asfixia. Bom, chega de notícias ruins, por enquanto. Eu sei que você está pensando nesse momento e sim, existe uma antitoxina para isso. Agradeçam aos pobres ratinhos de laboratório. Ufa! Agora vamos para a próxima substância da nossa lista. A nossa já falada mamona. Ela é original do leste da África, mas no Brasil podemos encontrar grandes quantidades de mamona em empresas produtoras que são encontradas na Bahia, no Ceará, em Minas Gerais, em Pernambuco. Mas claro que temos mamona em todo o país. E aí você me pergunta, por que essas empresas inventaram de produzir mamona? Ela não é tóxica? Então, vejo que você não prestou atenção no começo do vídeo. O que é tóxico na mamona é a semente, graças a uma proteína chamada ricina. A mamona em si é utilizada para a produção de óleo de ricino, que é muito utilizado na medicina como purgativo, também conhecido como laxante, entre outras utilizações. Bom, voltando à parte tóxica. O veneno da ricina é feito realmente pela papa que resta depois da semente ser rompida e misturada com os óleos que a semente libera. Então, quando esse óleo é aquecido, a proteína de ricina sofre uma desnaturação ou muda de forma. Então a toxina não se encontra no óleo em si, que é utilizado como purgativo. Mas quando é ingerida, inalada ou injetada, a ricina é rapidamente absorvida
pelas células do corpo. Lá dentro das células, ela inativa os seus ribossomos, e o ribossomo que é o responsável por produzir as proteínas que são necessárias para a manutenção das suas células. Uma vez que essa produção de proteínas para, a vida acaba. Os efeitos podem ser percebidos dentro de algumas horas, mas a ricina costuma levar de 1 a 3 dias para levar uma pessoa à morte. Os antídotos para a ricina ainda estão em suas primeiras fases de desenvolvimento, mas graças ao tempo que a ricina leva para matar, estão desenvolvendo alguns compostos que podem impedir a ricina de afetar os ribossomos. E curiosamente, a ricina está sendo analisada como um possível tratamento para o câncer, porque ela pode interromper esse desenvolvimento dessas células cancerígenas. Vamos para outra substância dessa nossa lista? Se você topar por aí com uma planta do tipo noz vomitória, sim, esse é o nome dela, corra, sério, corra muito. Também chamada por aí de fava de Santo Inácio, ela tem em suas cascas um veneno chamado brucina, mas seu potencial letal vem de sua fruta, arredondada verde ou laranja, que contém o alcaloide estricnina. Testes conduzidos em pobres pombos e ratos colocam o nível de estricnina entre 3 e 14 mg por cada quilograma quando ingeridos oralmente, o que coloca essa toxina em uma categoria de letalidade parecida com a da ricina. Mas a verdadeira ameaça é a neurotoxina, que afeta os nervos da coluna que controlam a contração muscular, acabando por bloquear as substâncias químicas que controlam os sinais nervosos para os músculos. Isso deixa os músculos com um estado de constante estimulação, causando crises epiléticas até o ponto de exaustão e a parada respiratória em até 30 curtos minutos. Perto dessas poderosas toxinas, ingerir o cianeto seria tipo comer uma massinha de modelar, não é? Não comam o cianeto. Falando em cianeto, ele é um dos venenos de ação mais rápida do mundo. A quarta substância dessa lista pode ser encontrada na fumaça do cigarro, na queima de plásticos e em um número surpreendente de comidas naturais, como amêndoas e sementes de damasco e maçã. No teste de laboratório, o cianeto de sódio em sua forma comum tem uma proporção de 6,4 mg para cada quilograma de massa corporal, o que é 6 milhões de vezes menos letal do que a toxina botulínica. O cianeto ele consiste em um átomo de carbono numa ligação tripla com um átomo de nitrogênio. E ele mata muito rápido, por quê? Porque ele se une com as proteínas das mitocôndrias das suas células. As mitocôndrias que geram a energia e fazem as células continuarem vivas. Com o cianeto, as mitocôndrias ficam sem oxigênio e praticamente te asfixiam a nível molecular. Como eu disse, algumas frutas e castanhas contêm cianeto. Sementes de maçã, por exemplo, contêm uma substância que libera o cianeto quando entra em contato com enzimas digestivas. Essa é uma boa maneira de impedir que pequenos animais comam todas as suas sementes, caso você seja uma fruta. Mas não existe veneno suficiente para matar um animal ou até mesmo humanos. Mesmo assim, eu não aconselharia a você ingerir uma tigela cheia de sementes de maçã. E para finalizar a lista, não tem como não falar de venenos naturais sem incluir um veneno do reino dos fungos. Porque apesar de poucas espécies serem venenosas, as espécies do reino dos fungos que são venenosas contêm toxinas que colocariam o botulismo para correr. São as chamadas amatoxinas. 2 cogumelos mais perigosos contêm o veneno mais letal desse tipo, chamado amatinina. Esses cogumelos têm os nomes nada amigáveis de Anjos Destruidor e Death Cap, que em inglês significa capa da morte, mas no Brasil é traduzido e chamado de cicuta verde. Por ingestão oral,
o resultado dos testes nos pobres ratinhos, a proporção foi de 0,1 a 0,2 miligramas para cada quilograma de massa corporal. Isso é pelo menos 30 vezes mais letal do que a estricnina, aquela da noz vomitória. As amatoxinas são essencialmente anéis de aminoácidos que interferem com as enzimas que, de novo, são responsáveis por produzir proteínas vitais para as células. Mas no caso dessas, elas atacam mais especificamente o seu fígado e seus rins. Uma parte da razão pela qual eles são tão perigosos é por causa de seu período de 6 a 24 horas após a ingestão, que você não tem sintoma nenhum. Então, a vítima só sabe que tem algo errado quando seu fígado e rins começam a parar, causando vômitos e diarreia, o que normalmente é considerado sintoma de virose nos prontos-socorros. Bom, melhor parar agora porque estou ficando meio paranoico, com medo de encontrar um veneno aleatório em qualquer coisa aqui que eu faça, eu estou olhando minha volta, tem tantas coisas acontecendo. Mas a notícia boa é que os cientistas e os nossos ratinhos estão trabalhando duro para desenvolver antitoxinas para esses venenos naturais. E se quiserem continuar aprendendo coisas novas e interessantes, se inscrevam no canal, que em breve tem vídeo novo. Curtam e compartilhem nas redes sociais. E agora eu vou embora para me trancar no quarto e fui! Wow.